Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, falando sobre a Lei 5810, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias e fundações públicas do Pará. Eu trouxe duas questões aqui para a gente fazer juntos. Então, olha só, a primeira questão, ela fala assim: em determinado órgão público do estado do Pará, 3 servidores públicos pretendem requerer licença por motivo de doença em membro da família. Conforme se segue. Então, nós temos aqui 3 casos. O primeiro caso é da Sandra. Sandra, em razão da doença de seu sobrinho. Lúcia, que é o caso número 2, por doença de seu enteado. E o terceiro caso é o da Ana, que é devido à doença em seu padrasto. Então, nessa situação hipotética, constitui-se em graus de parentesco que possibilitam a concessão da licença por motivo de doença de membro de família. Aquelas citadas. Então, ele quer saber para quais desses casos aqui, para qual desses servidores é que será possível essa licença aqui, por motivo de doença de membro de família. Então, com isso, a gente vai ter que ler lá o artigo sobre isso, que eu fiz, vamos dizer assim, um resumo sobre essa licença. E essa licença, ela tá lá no artigo 85 lá do regime jurídico. Então, é bom a gente olhar lá, porque ela é bem curtinha, esse artigo aqui do 85. Então, é por isso que eu vou falar todinho sobre o que tem lá, as informações aqui. Então, ela diz sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família. E aí, nesse artigo, a gente vai saber quem é essa pessoa, já que é isso lá na questão tá pedindo, né? Porque veio trazendo vários parentescos. Então, olha só, ele diz que poderá ser concedida a licença ao servidor por esse motivo de doença. E, como eu sempre falo, né? Quando envolve essa licença por parte e motivo de doença, logicamente necessita de comprovação médica. Então, isso aí é fatal. A gente tem que saber mesmo isso, porque todo o regime jurídico ele diz isso. Quando envolve doença, logicamente tem que ter a comprovação médica. E aí, como eu falei, né? A gente vai saber quem são essas pessoas aqui que tá nesse grupo aqui desse tipo de licença. Então, as pessoas são o cônjuge, companheiro ou companheira, padrasto ou madrasta. Aí ele vem com ponto e vírgula aqui. Então, ele vem colocando mais um outro grupo. Então, quem são? Os ascendente, descendente, enteado e menor sobre guarda ou tutela ou adoção. Então, ele colocou aquele pessoal que é adotado. E também colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau. Então, aqui, quem prestou atenção lá na questão já viu que tem duas respostas aqui, porque lá ele fala em relação ao padrasto, então aqui tá ok, e o segundo é o enteado. Só que eu estudando mais aqui, eu fico muito em dúvida com essas informações aqui. Que diabo que é, quem é o ascendente, descendente, até o segundo grau? Então, eu trouxe até uma imagem para a gente ver isso. Assim, aí falando sobre esse pessoal aqui, que é sobre o menor, sobre a guarda, tutela ou adoção, ele pede o quê? O que ele fala aqui no parágrafo único? Que nessas hipóteses, o servidor deve instruir o pedido com um documento legal. Lógico, né? Legal comprobatório de tal condição. Então, olha só. Quando eu disse aqui sobre a licença por doença, tem que lembrar que sempre tem que ter a comprovação médica. E aí, esse outro caso aqui é um exemplo também. Quando fala de guarda, tutela, adoção, tem que ter também um documento legal comprobatório dessa condição. Então, olha só a imagem que eu trouxe aqui para a gente analisar, né? Para a gente entender muito bem quem são esse pessoal de ascendente e descendente. Então, olha só. O ascendente tá para cá subindo, né? Tá setinha aqui. Os descendentes tá aqui para baixo. E aonde é que tá a gente aqui que tá fazendo esse vídeo aqui, estudando junto? A gente tá bem aqui, olha só. Você, bem aqui no meio. E aí, quem é que tá acima da gente? É o nosso pai e a nossa mãe. E quem tá acima do nosso pai e da nossa mãe seriam os avós. Os avós paternos, né, da parte do pai, e avós maternos, da parte da mãe. Então, essa galerinha aqui já seria os ascendentes. Só que ascendente de graus. Então, olha só, o nosso pai e nossa mãe seria o primeiro grau. E os nossos avós seria o segundo grau. Lembra lá que na licença ele fala até o segundo grau? Então, olha só, então a gente já sabe que é até os nossos avós, que abrange esse tipo de licença. E aí, bora lá para a galera de baixo, que é os descendentes.
Então, quem são os nossos descendentes? Já vem até a palavra, né? Os nossos descendentes. Quem são? Já vem logo de cara os filhos. E os filhos, eles são qual grau? É o primeiro. E os filhos, que eles têm os seus outros filhos, né? E aí nós vamos ser vovós e vovôs. Então, vai haver netos. E esses netos é o quê? Segundo grau. Então, isso aqui é que abrange toda a licença, até o segundo grau. Então, a gente já sabe quem é que está abrangido nisso. E lá, na questão, ele faz esse jogo, né? Para a gente saber que tipo de parente entra, qual é o tipo de parente que não entra. Então é por isso que eu trouxe essa tabela aqui para a gente conseguir entender melhor assim, essa imagem. Então, uma outra informação também que está aliada a essa parte de licença por motivo de doença em pessoa da família, como a gente já descobriu quem são essas pessoas, a gente vai falar sobre a remuneração, que está bem aqui. E uma coisa que eu sempre percebo durante os estudos desse regimento jurídico é que eu acho muito injusto as coisas, assim, por exemplo, na questão das licenças. Se a gente perceber, as licenças sempre estão tirando a nossa remuneração. Então, nem que seja de uma vez ou aos poucos. E é isso que acontece aqui, nesse caso aqui, por motivo de doença, em pessoa da família, que aos poucos eles vão tirando a remuneração do servidor. Então, olha só, eles fazem essa jogada aqui com a remuneração durante o tempo, né? Então eu digo assim, que quanto mais tempo a pessoa ficar doente, pior para o servidor, porque ele pode ficar até sem a sua remuneração. Então, olha só, no primeiro mês aqui, o que acontece com essa remuneração? Essa remuneração será o quê? Integral. Então, será todinho integral, bonitinho lá. Só que quando ele fala lá no regime jurídico que quando exceder do primeiro mês ao sexto mês, ou seja, 6 meses, né? Você acha que isso vai diminuir ou que vai aumentar a remuneração, vai permanecer o mesmo? Lembra que eu disse que quanto mais doente tu fica, pior fica a remuneração que não vai receber. Então, vai diminuir. Vai diminuir para quanto? 2/3 da remuneração. E aí ele fala que quando exceder de novo dos 6 meses até quanto? 12 meses, vai o que acontecer? Vai diminuir de novo. Então, vai ser uma fração menor que essa daqui. Então, qual será a fração? De 1/3. E aí, olha só, a gente vai chegar para o limite, que é de 12 meses até 24 meses. Olha, foi até mais. Então, o que você acha aqui que vai vir bem aqui? O que será o resultado disso aqui, a face dessa remuneração? Será sem remuneração. Então, isso daqui, vamos dizer, é um esqueminha que eu quis fazer junto com vocês para a gente memorizar melhor essas informações, né? Porque o regime jurídico tem muitos detalhes. Então, esse aqui é o que acontece com a parte da remuneração de acordo com o regime jurídico. E aí, mais algumas informações já finalizando esse artigo. Ele diz que o órgão oficial poderá opinar pela concessão da licença pelo prazo máximo de quanto? De 30 dias. O que? Renováveis por períodos iguais e sucessíveis. E com o limite, né? O limite de quanto? De 2 anos. Isso aqui tudo para esse tipo de licença, mais uma vez, por motivo de doença em pessoa da família. Então, a gente descobriu quem são as pessoas que fazem parte desse grupo. A gente sabe o que acontece com a remuneração e agora mais essas informações aqui. E por último, aqui no artigo 87. Nos mesmos parâmetros do artigo anterior, será concedida a licença também para o pai, a mãe ou responsável legal de excepcional em tratamento. Então, isso aqui a gente finaliza as informações sobre esse tipo de licença. Então, a gente vai voltar lá com a questão. Então, aqui na questão, ele diz que ele quer saber qual dessas situações aqui é que vai ser dado essa licença aqui. No caso aqui, a gente viu no caso da Sandra. A Sandra, qual é o parentesco dela aqui? É o sobrinho. O sobrinho, ele não está no regime jurídico. Eu até pesquisei sobre a parte do sobrinho. O sobrinho, ele está no 3º grau. Caso eu estiver errado, você pode comentar aí por gentileza. A Lúcia, a gente viu o enteado. Enteado está lá no regime jurídico. Então, essa alternativa aqui, ela está correta. A Ana, devido à doença de padrasto. Também, tanto pode ser padrasto como madrasta. Então, a alternativa correta dessa questão aqui seria apenas o item 2 e o 3, que seria a letra
D. Bom, a próxima questão ela diz assim: sobre as regras de provimento previstas na Lei Estadual 5810 de 94 e alterações, apenas não se pode afirmar. Quando ele diz isso, ele quer a incorreta, né? Às vezes ele pode dizer também a palavra exceto, então ele quer a incorreta. Letra A. Os cargos públicos serão providos por reversão? Lembra lá sempre da regrinha do A pro no 4 ré? Pois é, mas tem também lá no artigo 5º lá do regime jurídico, caso você não acredite em mim aqui. Então, olha só, os cargos públicos serão providos de várias formas. Quais são? Nomeação, promoção, reintegração, transferência, reversão, aproveitamento, readaptação e recondução. Eu quero uma confirmação de vocês com essa parte aqui da transferência. Eu não sei se eu peguei o estatuto atualizado, né? Porque tem várias alterações. Mas caso vocês saibam, vocês comentem aí ou me passem o regime jurídico o mais atual, né? Então, aqui, de acordo com essas informações aqui, a letra A estaria correta. Então, nada a ver. Então, deixa eu só apagar aqui para não ficar ruinzinho. Então, olha só. Letra B. A designação para o exercício de função gratificada recairá opcionalmente? Não, né? Opcionalmente em servidor efetivo. Então, bora lá no regime jurídico. E está no artigo 6º. A nomeação será feita de duas formas, lembra? De caráter efetivo e o de comissão. Caráter efetivo sempre lembra do concurso público, então é quando exigida a prévia habilitação em concurso público para essa forma de provimento. Qual é? De nomeação. A comissão é de livre nomeação e também de livre exoneração, declarado logicamente em lei. E a designação para a função, isso aqui que ele está falando lá na letra B, para o exercício da função gratificada recairá exclusivamente, não é nada de opcionalmente, é exclusivamente a quem? Ao servidor efetivo. E está bem aqui nesse primeiro tipo de caráter. Então, a alternativa incorreta daqui já seria a letra B. E aí vem com a letra C de novo aqui. Vou apagar mais uma vez aqui. Então, olha só, a letra C ele diz: sim, a gente acabou de ver, né? A nomeação será feita em caráter efetivo quando exigida prévia habilitação em concurso público para essa forma de provimento. A gente acabou de ver, não foi? Então, letra D. Compete aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público e aos tribunais de contas da área de sua competência prover por ato singular os cargos públicos. Bora lá. Tá lá no artigo 7º, do 7º aqui. Então, olha só, ele diz justamente isso, né? Que os poderes executivo, legislativo e judiciário, e quem mais? O MP e o TC, que é o Tribunal de Contas da área de sua competência, prover por ato singular os cargos públicos. Aí eu ainda trouxe mais o artigo 8º aqui para a gente ler juntos. Então, olha só. O ato de provimento conterá necessariamente. Então, o que que vai ter nesse ato de provimento? As seguintes indicações sobre pena de nulidade, ou seja, se não tiver, né? Então, se não tiver, o que que vai acontecer? Pena de nulidade e responsabilidade de quem der a posse, que é esses carinhas aqui em cima que a gente viu. Então, olha só, o que que tem que ter nesse ato de provimento? Seria a modalidade de provimento, já que a gente viu várias modalidades, lembra? O nome completo do interessado, a denominação do cargo e a forma de nomeação e fundamento legal. Então, essa letra D estaria correta. Então, a alternativa incorreta dessa questão seria a letra B. E aí, pessoal, aguardem que eu vou lançando mais vídeos aqui pelo canal. Valeu!